Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher fantástica que tem muito a nos ensinar com a sua vida e com o seu comportamento. Essa mulher da palavra de Deus não foi uma pregadora, não foi uma missionária, não foi uma pastora. Foi uma mulher que viveu uma vida comum e tem muito a nos ensinar. Eu gostaria de falar de Esther. Amém? Hoje eu quero falar sobre a vida e o legado de Esther. Amém? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, todas as vezes que você vai para uma biografia feminina da palavra de Deus, exemplo, Ruth, Raquel, Sara, Ana, Penina, Priscila e etc. As mulheres da Bíblia, elas tipificam, elas representam a igreja. Amém, meus irmãos e irmãs? É um tipo, uma tipificação da igreja de Cristo. E aqui nós temos uma tipificação de uma rainha, de uma mulher que nasceu para governar debaixo do governo do Espírito de Deus, debaixo dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. A vida e o legado de Esther tem muito a ensinar, não só às mulheres, mas também para nós homens. Amém, igreja? E eu queria falar sobre 4 atitudes desse livro poderoso de Esther, de um comportamento de uma igreja que está debaixo da direção dos céus. Ela tomou 4 atitudes, a vida dela mostra 4 ações que tem muito a nos ensinar. Você pode abrir a sua Bíblia no livro histórico de Esther, capítulo 2, nós vamos ler do verso 2 a 17. Esther 2, do 2 ao 17. 17º livro do Antigo Testamento, Esther ou Ishtar, no original hebraico, né? Esther 2, do 2 a 17. Isso. Vou ler na NVI, que é uma versão mais fácil aqui, você pode acompanhar no telão ou na sua e papel aí. Então os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou ao rei e ele o pôs em ação. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Dependendo da tradução da sua Bíblia vai estar Mordecai, é a mesma pessoa, tá? Que da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa. Esse foi o nome original de Esther. Depois o nome dela foi mudado para Esther, tá bom? Que havia sido criada por ele por ser órfã de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu. Repete comigo: Esther agradou ao rei. Mais uma vez. Olha só, e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família,
pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente Mardoqueu, caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como estava Ester e como a tratavam. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses, ou seja, 1 ano de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse. As mulheres aqui estão gostando, né? Levou dos tratamentos de beleza e todos os cosméticos possíveis para se apresentar ao rei. Levar consigo do harém para o palácio do segundo harém. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém, que ficava sobre os cuidados de Saasgás, o oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester era favorecida por todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, também em algumas traduções chamado de Assuero, a residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que qualquer outra mulher. Vamos repetir essa frase? O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Isso, ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Amém, igreja? Primeiro ponto aqui importante do livro de Ester. Deus tem um plano abençoador para a sua vida. Amém? Você pode levantar sua mão direita aos céus e repetir: Deus tem um plano abençoador para a minha vida. Se você recebeu isso, aplauda a Jesus. Igreja, nós lemos aqui que Ester era uma jovem órfã, criada, depende da versão, você vai encontrar tio, depende da versão, você vai encontrar primo, de Mordecai, Mardoqueu. Então ela não foi criada por pai e mãe, como nós lemos aqui, as escrituras registram que quando ela foi deportada de Israel, especificamente de Judá, por Nabucodonosor para a Babilônia, os pais haviam morrido. Então quem foi o tutor dela foi esse tio primo ali, Mardoqueu, Mordecai. Parecia improvável que alguma coisa boa acontecesse na vida dela. Uma menina jovem, órfã, criada por um parente sem pai nem mãe. Pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio na igreja nessa realidade. Uma realidade de improbabilidade. Você olha para o seu passado e fala: não tem como Deus fazer algo grande na minha vida. Não tem. O que foi decretado, o que foi vivido, o que foi estabelecido na minha vida daqui para trás, mostra que não tem como Deus fazer algo grande. Pode ser um exemplo no nosso meio aqui na igreja de algum rapaz que trabalhe durante o dia inteiro e tenha que estudar à noite, porque precisa ajudar nas contas de casa. Como é que Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida se a minha vida eu tenho que ralar muito? Ou de uma mãe solo que tenha que criar filhos, fazer o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, e ainda ter que estudar nas horas vagas para poder crescer profissionalmente. Pode ser a realidade de alguém aqui na igreja, de alguém que nasceu num bairro simples, nunca teve contatos de boas empresas, não faz ideia de que quer ter um padrinho no mercado de trabalho, um network, como a gente fala hoje, nenhuma indicação na vida, e sonha em crescer profissionalmente. Ou talvez os seus pais possam ter
passado uma vida de sofrimento na infância, até parte da vida adulta, e lutaram muito para te dar estudo e sustento. Talvez você já tenha ouvido falar frases como: isso não é para gente como nós, isso está longe da nossa realidade. Talvez essa fosse a realidade de Esther, se a história dela fosse contada, escrita agora em 2026 no Brasil. Amém, igreja? De alguém que não tinha probabilidade de mudar sua sorte, mudar de vida. Mas Deus estava escrevendo uma nova história para essa jovem chamada Esther. Amém? Deus pegou uma realidade de tristeza, de dificuldade, e começou a dar um novo trajeto. Deus começou a dar algo maravilhoso para aquela moça, para aquela jovem que não tinha perspectiva nenhuma. Deus permitiu na vida dela um passado de sofrimento para levar Esther a algo maior, igreja. Preste atenção aqui, por favor. Uma história de superação, fé e Deus sendo glorificado através de tudo aquilo que ela passou de dificuldades, igreja. Talvez essa seja a história que Deus tenha para a sua vida. Pastor, para mim chegar até aqui hoje foi sofrimento na família, foi sofrimento financeiro, foi sofrimento no casamento, foi sofrimento olhando para trás. A minha história é de luta, é dificuldade, é de alguém que rala muito, que batalha, alguém que não se vê Deus fazendo algo grande. Assim foi com Esther. Deus mudou a realidade de alguém que não tinha perspectiva. E o meu Deus, o seu Deus, é especialista em mudar histórias, em mudar realidades, em pegar algo quebrado e fazer algo novo, em pegar algo que já não tem mais esperança e injetar esperança. Deus levantou uma órfã abandonada, uma moça que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e transformou como a rainha da nação. Essa história não está à toa na Escritura Sagrada, está ali para provar um exemplo real, que o mesmo Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje, na sua história. Romanos capítulo 8, verso 28, olha o que Paulo fala. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. As lutas, as dificuldades, os problemas contribuem para algo maior, igreja. Jeremias 29, 11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, igreja. Repete comigo: Deus tem planos de prosperidade e não de dano. Amém, igreja? Talvez você viveu daqui para trás só dano, só prejuízo, só perda. Mas como nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos, tudo isso vai colaborar para o futuro que ele está desenhando para a sua vida. Provérbios capítulo 16, verso 9. No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor vai te guiar nas pegadas abertas dele, igreja. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus, por que sofrimento e dor? E o Senhor permitiu dificuldades lá atrás. Deus olha de um plano maior, de cima da situação, vendo a história inteira. E é como se o Espírito Santo dissesse à igreja: descanse o seu coração, porque as lutas, as guerras, as tribulações, as dificuldades estão cooperando para algo maior na sua vida. O Senhor precisou fazer de Radassa órfã, para que Esther fosse rainha.
Os pais dessa mocinha aqui foram deportados para a Babilônia cruelmente. Eu acredito que você já leu os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Cada um houve em um período do seu momento profético, da sua vida profética, eles foram ou levados para a Babilônia ou profetizaram sobre a ida para a Babilônia. Cada um conta a história de um ângulo. E você sabe a crueldade que foi. Nabucodonosor, com seus carros, cavaleiros de guerra, entraram na cidade e botaram fogo em tudo e mandaram eles para a Babilônia cruelmente. Só que lá no governo da Babilônia houve uma invasão do governo persa sobre a Babilônia. Então, na verdade, Esther passou por 2 momentos críticos: da deportação para a Babilônia e da Pérsia invadindo a Babilônia. Essa mulher, ela estava muito longe da realidade de Deus fazer algo bom. Ela se sentia oprimida 2 vezes, escrava de guerra 2 vezes. Ela não conseguia sonhar. Esther se via como órfã, como estrangeira e sem futuro. Só que Deus via ela diferente, igreja. Deus olhava para ela e via ela como uma rainha, via ela como mãe de uma nação e com um futuro brilhante. Talvez hoje você se veja como pequeno, como incapaz, como alguém limitado, limitada, mas Deus olha para você e fala: eu tenho planos de paz, de prosperidade, eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Apenas fique na minha presença, permaneça debaixo das minhas asas, fique na obediência da minha palavra e do meu espírito, e eu farei grandes coisas na sua vida. Esther é um exemplo real de que se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, Deus pode transformar histórias difíceis em histórias abençoadoras. Levanta a sua mão mais uma vez, igreja. Repete comigo: Deus tem um propósito para a minha vida, e Ele independe do meu passado. Quem crê nisso, aplauda Jesus de verdade. Para Deus, pouco importa se você foi ex-usuário, mentirosa, mentiroso, se prostituiu, veio de família fracassada, sem estrutura, se você já errou um monte de vezes. O sangue de Jesus te lava, te limpa, faz remissão sobre a sua vida e acrescenta um propósito em você. Independe da tua história antes de Cristo, Ele faz algo novo, igreja. Paulo, antes do encontro com o Senhor no caminho em Damasco, ele era assassino, e Deus o transforma de assassino a apóstolo e mestre. Pedro, de pescador de peixes, o animal peixe, e briguento, se torna evangelista e apacentador de almas, igreja. Moisés, de Deus adotado, se tornou o pai de uma nação. Gideão, de medroso, se torna o valente Gideão. Maria Madalena, de possessa, a testemunha de Cristo. Mateus, chamado de publicano, coletor de impostos, se torna evangelista e escriba. Zaqueu, de explorador do povo de Deus, se torna abençoador do reino de Deus. Neemias foi levado de copeiro a reconstrutor da cidade santa. Daniel, mais um exilado, se tornou conselheiro de reis. Não importa o seu passado, igreja, hoje o Espírito Santo está aqui para te relembrar que você está vivo porque Ele tem um propósito a cumprir na sua vida. Você sabia disso, que você está vivo para cumprir um propósito? E Deus seja louvado por isso. Ele manteve aos trancos e barrancos
Esther viva, com traumas, com dificuldades, com medos, com dúvidas, com incertezas, sem prospecção de futuro. Deus manteve Esther. Mas o Espírito Santo estava trabalhando sobre a vida de Esther por trás dos bastidores. Você sabia que nos 10 capítulos de Esther não há o nome Deus? Curiosidade aqui para quem gosta de estudar a Bíblia. Não tem o nome Deus. Mas você vê em todos os versos, os versículos dos capítulos ali de Esther, Deus trabalhando poderosamente na vida dela. Ainda que Deus esteja muitas vezes por trás dos bastidores na sua vida, Ele está com a sua mão ali trabalhando como oleiro. Foi profetizado aqui no louvor: molda o vaso, trabalha. Ele está trabalhando na sua vida, igreja. Esther, ela só chegou naquela posição que pôde chegar porque ela teve uma voz de governo sobre a vida dela. Amém? Você pode repetir comigo? A voz que eu ouço é a que me dará destino e cuidado. De novo, vamos lá, todo mundo. Isso, olha só, vamos ler Esther 2, 10 e 11. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família. Aí olha só, depois da vírgula. Pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Já vamos ler outros versos aqui, só para você entender o contexto. Ela foi chamada por um desfile, vamos dizer assim, né? Diante do rei. Ele havia destituído Vasti, porque ela desrespeitou o rei. Então ele pediu para várias moças virgens se apresentarem depois desse 1 ano ali de tratamento, 6 meses de uma forma, 6 meses de outra. E ali Esther, ela vai se apresentar diante do rei. E Mardoqueu falou o seguinte: ó, Esther, vem aqui, ó. Quando você chegar lá diante do rei, você vai traçar esse caminho aqui, você vai falar isso aqui você não fala. Deu para ela uma voz de comando, uma voz de direção, para ela saber como se comportar dentro do palácio. Amém, igreja? Amém? Não foi a única vez. Olha o verso 20, confere comigo aqui, ó. De novo, Mardoqueu dando uma instrução para ela. Esther havia mantido o segredo, que nós lemos lá no verso 10 e 11, né? Sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Então Mardoqueu foi como um tutor, foi como um mentor que foi guiando os passos de Esther. Ele foi direcionando a vida dela. Ainda no capítulo 4, verso 8, ele também fala algo interessante, olha só. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido publicado em Suzã, a cidade que ela estava, né? Para que ele o mostrasse a Esther e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então Mardoqueu, ele não foi só alguém que criou Esther, ele criou Esther, e mesmo depois que ela atingiu um nível já de maturidade, ele continuou ali instruindo, direcionando, apontando o caminho que ela devia seguir. Na vida de Esther, igreja, ela tinha 2 escolhas: ou ouvir vozes de dúvida, ou ouvir uma voz que a abençoaria. E sempre nas nossas vidas você vai estar numa bifurcação: ou você ouve uma voz de dúvida, ou uma voz de certeza. A voz da dúvida: você é órfã, você é estrangeira, você é sem futuro, não tem nada reservado para você. Você acha que ela não lutou dentro dela com essas vozes? Dizendo dentro dela:
Ela estava num concurso de beleza, tinha um monte de outras mulheres, não era só ela não. Você acha que ela não olhou para as outras e falou, tá, mas aquela ali, essa aqui é persa, eu nem persa sou. Aquela ali tem pai e mãe, eu não tenho pai e mãe. No coração dela, ela deve ter se questionado. Ela decidiu não dar ouvido às vozes de dúvida, igreja, amém? Porque ela tinha um tio sobre a vida dela falando, você vai se apresentar ao rei, e você vai bem maquiada, e você vai bem vestida, e você vai cheirosa, e você vai diante do rei e vai dar o teu melhor. Igreja, nós estaremos sempre diante de duas vozes, voz de dúvida e voz de certeza. Se afaste de todas as vozes que venham te trazer dúvida. Sejam vozes na sua cabeça, que com certeza não é Deus. Sabe por que não é Deus quando vem voz de dúvida na sua cabeça? Confere comigo aqui, ó, 1 Coríntios 14, 33. Esse aí vale a pena você sublinhar na sua Bíblia, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, verso 33. Muda para fiel para nós aqui, Mateus. Versão fiel. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Repete comigo, Deus não é Deus de confusão. Mais uma vez. Isso. Paulo aqui está falando, Deus não é Deus de dúvida, não é Deus de confusão, mas de paz em todas as igrejas dos santos. Voltando para Esther aqui. Se há vozes de dúvida na sua cabeça, de qualquer nível, em qualquer aspecto, em qualquer dimensão, igreja, se afaste. Sabe por quê? Porque é o inimigo. O inimigo é especialista em colocar a sementinha da dúvida. Você sabia disso? Quem diz isso não é o pastor Carlos, é as escrituras. Vamos conferir aqui, ó. Gênesis 3:1. Pode conferir um telão aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha o que diz. Esta perguntou à mulher. Repete comigo. A serpente perguntou à mulher. De novo, vamos lá, todo mundo. O que é uma pergunta se não uma dúvida? Amém? Ela fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Foi isso mesmo que Deus disse? Botou um será, já viu? Tá agora no será no Instagram, né? Tem um monte, né? Só dá isso no Instagram, né? Será? Ela foi mais ou menos isso, um será da serpente ali. Será mesmo que o Senhor falou isso contigo? Tem certeza que Deus falou isso? Aí ela, nossa, até ontem eu tinha certeza, agora já estou em dúvida. Olha o verso 4 e 5, de novo, a serpente insiste na dúvida. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus, porventura, falou isso para Adão? Não, né? Então foi a serpente que jogou uma dúvida no coração de Eva, que depois influenciou o seu marido, através da dúvida. Tá bom? Vamos para Mateus 4, verso 3, 6 e 9, tá? Mateus 4. Aqui as 3 tentações de Jesus. Olha lá. O tentador aproximou-se dele e disse, repete comigo, tentador. De novo. Aqui está falando de Satanás, só que no papel de enviar uma tentação. Então, geralmente dúvida, igreja, anda de mãos dadas com tentação. Amém? Viu a dúvida ali? Será? Está aqui o fruto. Pega. Tá bom? O tentador aproximou-se dele, de Jesus. Aqui, para a gente encurtar o tempo, né? Jesus estava no deserto e Satanás tentou o Senhor. Disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Satanás quis colocar uma sementinha no coração de Jesus. Será que você é filho mesmo, de verdade? Está passando fome? Como é que você é filho de Deus? Amém, igreja? Verso 6 aqui, ó. Ele disse, de novo,
Jesus não mordeu, porque Jesus deu a resposta. Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus levantou o escudo da fé naquela hora, falou, Satanás, aqui não entra dúvida no meu coração. E você como crente, você tem que estar alicerçado na palavra, para que quando Satanás vir lançar a semente da dúvida, você levante o escudo da fé e fale, inimigo, aqui não, você vem com dúvida, eu venho com palavra para você. E isso só você pode fazer, meu irmão, minha irmã, na sua busca diária de palavra. Pastor, mas eu não tenho tempo. Deus é o dono do tempo. Como é que você vai dizer para o dono do tempo que você não tem tempo? Ele conhece o seu tempo. Você tem que ter um tempo diário de leitura das Escrituras e busca, para que Deus fale com você, para que quando vier qualquer dúvida da parte de Deus, você possa ir para as Escrituras e falar, Satanás, você diz isso, mas Deus me disse outra coisa, e eu vou ficar com aquilo que Deus me disse. Verso 6, ele disse, de novo, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então fez mais uma dúvida, e não foi a segunda, tem a terceira, no verso 9. Ele disse, perdão, volta para o 8, desculpa. Isso, depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Satanás quis lançar a dúvida, Jesus falou, não, peraí, Deus falou outra coisa. Eu vou ficar com aquilo que Deus me fala, não com a semente da dúvida na mente. Amém, igreja? Cuide sempre com as vozes que querem te afastar da vontade de Deus. Cuide com vozes que queiram te tirar da vontade de Deus. Se você está com um problema no casamento, talvez você chegue no seu trabalho lá meio cabisbaixo, meio triste, e seu colega fala, o que está acontecendo? Estou com um problema no casamento. Ah, mas será que ele é o marido para você? Será que ela é esposa para você? Analise. Até antes de você falar, não tinha dúvida, entrou a dúvida. Amém, igreja? Se você está passando uma crise na sua vida espiritual, uma dificuldade na vida espiritual, será que Deus se importa comigo mesmo? Eu acho que Deus me esqueceu. Entra a sementinha da dúvida. Será que vale a pena continuar orando? Eu acho que não vale a pena continuar orando. Muitas vezes o inimigo quer jogar essa semente da dúvida. Já orei, nada acontece. Muitas vezes nós ouvimos isso das pessoas, pastor, eu estou há anos, meu marido não muda, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena, pastor, estava melhor quando eu estava no mundo. Entrou a sementinha da dúvida no coração. Crises na identidade, igreja. Será que eu vou ser liberto? Fico recaindo no álcool. 6 meses liberto, caio de novo. 1 ano liberto, caio de novo. Será que a minha esposa um dia vai ser uma nova criatura em Cristo? Estou em dúvida, estou em crise de identidade. Quando você vai para as verdades da palavra, igreja, o Senhor não mente e não volta atrás nos seus decretos. Cabe a nós continuarmos crendo na vontade, na palavra e na direção de Deus. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Porventura, tendo falado, o Senhor não faria? Amém, igreja? Uma vez que Deus prometeu algo, Ele vai fazer na sua vida. Fique com aquilo que Deus diz, não com as vozes da dúvida. Se encontra em crise, não. Tem pessoas que desistem da fé porque elas se encontram em crise na sua comunhão espiritual. Será que eu preciso mesmo congregar? Vou congregar em casa. Será que os irmãos na igreja sentem minha falta? São coisas que as pessoas não conseguem administrar dentro de si, porque entrou a sementinha e ela não arrancou a sementinha da dúvida.
por falta de palavra de Deus, igreja. A palavra de Deus é o instrumento mais poderoso para tirar toda e qualquer semente de dúvida do seu coração. Amém? Por isso Deus colocou Mardoqueu como uma voz de direção e de bênção sobre a vida de Esther, para dar um destino a ela. Amém? Eu tive um Mardoqueu na minha vida. Tive um pastor, cuidou da minha vida há quase 20 anos. E se hoje eu estou aqui, óbvio, foi porque Deus quis. Porque lá antes do ventre da minha mãe, Deus já tinha esse propósito. Mas Deus me deu um Mardoqueu para dizer, ó, vai por ali, vai para cá. Para que nos momentos em que viesse alguma sementinha de dúvida, tivesse algum servo de Deus arrancando a semente de dúvida, falando, não, ó, calma, vai por ali, vem para cá. Você ter um Mardoqueu sobre a sua vida, igreja, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Eu quero aqui deixar um conselho para a igreja. Fique perto dos seus líderes de célula. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Ó, Marlia Tuane, aqui. Darcy, o Wallace deve estar lá no estacionamento. A Ede, a Thalia. Tem mais algum aí, por favor? Foi todo mundo? Quem mais? O Darley e a Andressa, que devem estar lá no Kids. Tem as fotinhas aí, Matheus? Aqui, ó, os nossos líderes, ó. Nande a Ede, Dudu e a Andressa, que é lá no São Cristóvão. Rodolfo está ali aqui na igreja. O Wallace e a Darcy lá no Itajuba. Marla Tuane lá na Quinta. Todos, né? Passou todos, né? Por que é importante você estar perto dos seus líderes? Eles são fonte de bênção para a sua vida. Quando eu me converti, uma das maiores bênçãos foi o Mardoqueu que Deus colocou, que foi meu líder de célula. Porque eu tinha muita dúvida, muita dúvida. E aí ele sentava comigo e eu perguntava, como é que Deus fala? E ele, assim. O que é um jejum? É assim. Você vir à igreja, você já vai ter um crescimento espiritual, amém? Só de você estar aqui, você está aprendendo das escrituras, você está bebendo dos rios de Deus, sentindo a presença de Deus. Mas quando você vai para uma célula, aqui nessa casa nós chamamos de célula, outras igrejas chamam de pequeno grupo, G12, tem um monte de nome, né? Aqui nós só batizamos assim, de célula. Mas quando você vai para essa reunião, nos lares, nas casas, vai ter alguém que já tem um tempinho a mais de você de jornada, que ora pela sua vida, que jejua pela sua vida, que separa meia hora na semana, 1 hora na semana para tomar um café com você e te discipular. A ferramenta mais poderosa de crescimento de Jesus Cristo para a igreja, sabe qual é? Discipulado. Repete comigo essa palavra, discipulado. Pastor, o que é o discipulado? Jesus escolheu daqueles que andavam com ele 12 e os nomeou apóstolos. E ali ele andou junto com esses 12. Jesus fazia missões, levava eles junto. Pregava, eles estavam ali aprendendo, olhando como que pregava. Jesus fazia milagres, eles estavam lá observando como Jesus fazia milagres. Jesus curava, eles estavam ali observando. Por quê? Porque o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, ele sobe ao Pai, e quem continuou? Atos dos Apóstolos? Os apóstolos continuaram fazendo discípulos, baseado em ter sido testemunhas oculares de Jesus. Viram Jesus fazendo, por quê? Porque andaram junto. Você quer crescer, mas de uma forma violenta espiritual? Vai para uma célula. Melhor conselho que eu posso te dar como pastor, para você ter alguém sobre a sua vida. Quando você está num ponto cego, que não está enxergando onde você está errando, o líder fala, ó, você está errando. E humildemente você falou, opa, então eu vou corrigir a rota. Quando você está acertando, o líder falou, parabéns, isso aí, glória a Deus, continua assim, te dá um up. Força para continuar. Ter um Mardoqueu sobre a sua vida é te dar um destino, é te dar uma direção, é te mostrar um norte para onde você ir.
É bênção de Deus. Quando você fica longe, distante de uma voz de destino, igreja, você fica vulnerável a ataques. Amém? Estou falando algo que para mim é minha rotina, é arroz com feijão aqui do pastor. A pessoa está vindo no culto na quinta, vai na célula na quarta, vem no culto domingo, está ali cheia de Jesus, chora nos cultos, dizima, oferta, colabora na obra, daqui a pouco a pessoa dá uma afastadinha, daí dá mais uma afastadinha. A mente dela fica vulnerável a ataques, a setas malignas. Quando a pessoa ela começa a dar uma afastadinha, ela esfria e a sua mente fica vulnerável a ataques. Então tenha uma voz de governo, uma voz de comando sobre a sua vida. 1 Pedro 5,8, confere ali comigo, olha o que Pedro fala. Estejam alertas e vigiem. Qual que é a próxima palavra ali? Vamos lá, mais alto, todo mundo. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então ele fica ali farejando. Vamos ver a ovelhinha que está desprotegida, que está sozinha, e essa aqui a gente vai lá e pega. Como é que isso acontece? Na mente, igreja, com a sementinha da dúvida. Entrou a dúvida, o inimigo já tragou. Não deixe o seu coração duvidoso, não deixe o seu coração oscilante, não tenha ânimo dobre, como diz a Bíblia. Proteja a sua mente, proteja o seu coração. Por isso Deus sempre vai colocar um Mardoqueu para você. Mardoqueu estava ali blindando, protegendo, guardando Esther dos ataques. Deixo aqui mais um conselho: esteja perto dos seus pastores. Esteja perto. Quando o seu coração se distancia dos seus pastores, sua mente fica vulnerável, igreja. Fica vulnerável a ataques, a dúvidas, a setas. Foi o que abençoou a vida de Esther. Ela teve alguém sobre a vida dela, ela teve Mardoqueu sobre a vida dela, direcionando, guiando, abençoando o coraçãozinho dela. Amém? Deus seja louvado por aqueles que o Senhor coloca nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Encurtando a história, né? Saindo do 2 para o 4. Esther, ela prosperou na jornada dela. Ela foi escolhida, né? Naquele desfile ali de moda, ela foi escolhida. E ela, do dia para a noite, né? Aqui encenando a história, né? Ela comia miojo num dia, no outro dia caviar. A vida dela mudou. Ela passou a se vestir melhor, ela passou a comer melhor, ela passou a dormir melhor, né? De órfã para rainha. Você concorda que a vida dela deu uma melhoradinha? Quem concorda comigo aqui que deu uma melhoradinha? Maravilha, né? Todo mundo deseja essa virada de chave, né? Todo mundo quer uma virada de chave assim na vida. Agora a pergunta é: para quê? Por que você quer uma virada de chave na sua vida? Qual a razão? Nas orações as pessoas falam: Deus, eu quero que vire a chave da minha vida, eu quero sair de onde eu estou, eu quero subir um degrau, eu quero avançar, eu quero prosperar, sei lá, engajar, explodir, sei lá qual termo você usa. Você quer mudar a sua sorte. Olha o que acontece aqui, o porquê que Deus, para que Deus prospera as mãos de Esther. Esther 4, do 13 a 16. Aqui Mardoqueu, quando viu que a vida dela mudou, ele fala para ela assim, ó. Ele mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém, igreja? Olha que poderoso isso. Esther chegou no palácio por um único motivo, uma única razão:
não foi para ela comer melhor, se vestir melhor, ter uma vida melhor para a família dela. Às vezes as pessoas oram: Deus, me abençoa para me dar uma vida melhor para minha família. Você pode orar assim, está tudo certo. Mas Deus a prosperou para um propósito, com um motivo. E esse propósito sempre vai estar relacionado ao povo de Deus. Amém? Amém? Por que você acha que Jesus te salvou? Uma pergunta. Por quê? Por que você acha que o Senhor te abençoa financeiramente? Qual a razão? Você entende os motivos pelos quais o Senhor facilita a sua vida com muitas coisas? Um carro, com uma casa, com liberdade. No país que a gente mora tem liberdade para pregar o evangelho, né? Liberdade, com uma família próspera. Por que Deus te deu isso? Tudo isso tem um único motivo: para servir ao Senhor melhor. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Para servir ao Senhor melhor. Confere aqui na palavra de Deus, Romanos 10, 13 a 15. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí, segura aí. Paulo está falando o quê? Quem invoca o nome do Senhor será? Agora o contrário. Quem não invoca o nome do Senhor será salvo, sim ou não? Agora olha o que ele fala nos próximos versos, tá? Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Paulo está sendo muito enfático. Só há salvação para quem aceitou Jesus. Você pode repetir comigo? Só há salvação para quem aceitou Jesus. Pode seguir. E como pregarão se não forem enviados? Só há salvação se você pregar para aquela pessoa que não conhece Jesus. Ela precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Coloca ali Romanos 10, 31. Isso, mesmo capítulo, verso 31 aqui, ó. 31. Não achou? Não? Então eu confundi o versículo. Está ali no capítulo 10. Vê se tu acha o versículo aí. Tem mais de 31 mil versículos para a gente decorar, né? Então é bastante coisa, né, igreja? No capítulo 10, no capítulo 10 está isso. Tu vai achar ali o versículo para nós. Pois aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e confessa com a sua boca, este será salvo. Aí, ó, 9, isso. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, igreja? Para uma pessoa ser salva, o que ela precisa? Ser da Hope? Não. Da Assembleia? Não. Da Batista? Não. Confessar Jesus como Senhor com a boca dela e crer no coração. Só que não é uma vez só, é crer e permanecer até o dia da sua morte assim. Amém, igreja? Então, por que Deus te prospera? Deus te abençoa, Deus abre portas para você levar a semente do evangelho para aqueles que ainda não têm, para levar Jesus para aqueles que não têm, para trazer até Jesus de alguma forma. Salmos 118, verso 17. Não morrerei. Quem recebe essa palavra? Oh, glória. Continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Deus vai te manter vivo por uma razão: para você anunciar as obras e as maravilhas do Senhor, para pregar o evangelho, para conduzir pessoas a Cristo, para cumprir o seu propósito que tem a ver com o povo dele na terra. Filipenses 1, 21 a 25. Olha o dilema de Paulo aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Forte, né? Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. O que ele está falando? Se eu continuar vivo, eu vou pregar o evangelho e vai ter gente salva. Então vai ter um fruto por isso. Então já não sei o que escolher. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus, aleluia, é o que eu quero.
mas se eu ficar vivo eu vou pregar. Então Paulo estava dividido entre a vida e a morte, tá bom? Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Ele queria aceitar Jesus e ir logo para o céu. Quem quer estar com Jesus no céu? Amém? Mas se você está vivo, tem um porquê. Fazer a obra, pregar o evangelho, levar a semente da salvação. Que ele fala, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, os filipenses, né? Que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Paulo falou, Deus vai me manter vivo por um período. Manteve ele, né? Ele foi esquartejado, segundo a tradição, não há evidências claras, mas segundo a tradição cristã, ele foi esquartejado em Roma no mesmo dia que o apóstolo Pedro foi crucificado e ponta cabeça, dizem os pais da igreja. E Deus o manteve vivo para que ele pudesse pregar o evangelho. Essa é a razão pela qual Deus está te abençoando, te prosperando, abrindo portas, e Deus deseja fazer mais ainda na sua vida. Mas para quê? Para você trabalhar em prol do povo dele. E a pergunta de Mardoqueu também ecoa para nós. O que nós temos feito pelo povo de Deus? Temos orado pelos irmãos? Temos ajudado na obra de Deus? Temos defendido a verdade publicamente? Temos usado a nossa influência na sociedade para levar pessoas para Cristo? O cristianismo não se trata de vir à igreja somente para ser abençoado e abençoada a igreja, mas é se tornar uma resposta para outras pessoas que estão clamando por alguma coisa que você já tem dentro de você. Esther arriscou a posição dela, arriscou a cabeça dela para cumprir um propósito que era salvar uma nação. Andar com Jesus é arriscar alguma coisa. Você pode repetir comigo? Andar com Jesus é arriscar alguma coisa. Se você não está arriscando nada, talvez você não esteja andando com Jesus. Como assim, pastor? Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se, tome a sua e me siga. Você está negando as suas vontades? Vontades da carne, pecado, de pecar. Se você deixou de pecar, pecadores todos nós somos, amém? Mas estar na prática do pecado, vivência de pecado. Se você deixou de pecar, provavelmente você perde um monte de amigo aí e amiga. Então tem perda. Tem perda nisso, amém? Se você decide ser um cristão, uma cristã piedoso, piedosa, que ama Jesus, ama a verdade e deseja viver um propósito espiritual, talvez a sua família não vai te entender. Parte da minha família não entendeu porque que eu abri mão da minha carreira, né, comércio exterior, administração, para ser pastor. Quando eu comuniquei a minha ordenação, que eu ia viver para a obra de Deus, deu um choque ali da minha família. Tipo, você vai abrir mão para pastorear? Não vão entender, igreja. Você viveu o seu propósito, muitas vezes você não vai ser compreendido. Tem perda nisso. Tem perda, tem prejuízo. Assim como Esther arriscou a sua cabeça para andar debaixo da vontade de Deus, está eternizada como exemplo para nós. Esther é um exemplo para a igreja. E fica essa pergunta: o que nós estamos fazendo pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor, pela obra de Deus? E o último ponto aqui, Esther, ela sendo rainha, você concorda comigo que ela tinha uma voz de autoridade, podendo direcionar o que ela quisesse para a nação, sim ou não? Através do seu marido, né? Mas ela não agiu com justiça humana diante das injustiças. Algo que a nossa geração atual precisa ouvir e ouvir e ouvir muitas vezes, até começar a praticar.
as pessoas da nossa geração não conseguem passar por injustiças. Jesus já nos ensinou. Se o teu inimigo estiver com fome, dê a ele de. Se estiver com sede, dê a ele de. Porque então brasas vivas se amontoarão sobre a sua cabeça. Se te pedirem a capa, dá-lhe também a túnica. Se pedirem para você andar 1 milha, ande com ele 2. Se baterem de um lado da face, dele também a outra. Como que Jesus nos ensina, pelo Sermão do Monte, a lidarmos com as injustiças. E não só Jesus, Paulo estende esse ensino. Na primeira carta aos Coríntios que a gente leu ali. Muitas vezes nós teremos que aprender a passar pelas injustiças, para que Deus se levante na sua justiça. Amém? Porque quando nós exercemos a justiça, Deus nos deixa fazermos a nossa justiça. Mas quando nós nos prostramos ao Senhor e falamos: Senhor, eu confio na tua justiça, a justiça de Deus se levanta ao nosso favor. Amém, igreja? Olha o que Paulo falou aqui aos Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se. Vamos repetir? Eu não devo me vingar. De novo, vamos lá. Todo o ensino de Paulo estava pautado no que Jesus falou, da outra face, da 2ª milha, etc, né? Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Quando você confia na justiça do Senhor, você sofre o dano, você dá outra face, tá doendo, não é fácil, igreja, amém? Esse é um dos maiores desafios do cristianismo: perdoar quem te fez o mal, estender a mão para quem te prejudicou, conviver com aquele que apunhala, que fere, que machuca, etc. Amém? O que a Escritura nos ensina? Deixa comigo, diz o Senhor, que eu trato da questão. Amém? Amém, igreja? Esther 5, do 1 ao 4. Olha aqui, Esther confiando na justiça divina. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: o que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja metade do reino, você será atendida. Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que preparei para o rei. Amém? Aqui Esther confiou totalmente na justiça do rei, tipificando que a igreja de Jesus confia na justiça de quem? De Jesus, não na justiça da nossa carnalidade, das nossas mãos. Amém, igreja? Esther 7, 13 e 4. Mais um episódio aqui de Esther confiando na justiça do alto. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Imagina o coração dessa mulher sabendo que o inimigo ia matar todo mundo. Hoje mesmo, depois do horário de almoço, eu estava assistindo um filme fantástico. Assisti um ontem, até quero sugerir aqui. Jesus Movement. Alguém já assistiu? O principal lá que faz Jesus no The Chosen. Ele fez um filme sobre os hippies dos anos 70 que tinha um movimento lá dos hippies que aceitaram Jesus e passaram a pregar para os hippies. Muito legal. Tá lá no Netflix se você quiser. E hoje eu estava assistindo do nazismo. Acho que é o mundo treme. O mundo vai tremer, algo assim. Muito legal. E os judeus passaram por alguns momentos aonde eles foram extirpados, eliminados, onde eles passaram por diásporas, tiveram que ser espalhados pelo mundo,
E aqui um deles. Esther sabia que ia ser mais um, aonde o povo de Deus ia ser oprimido. E ela com o coração apertado, ali podendo exercer a justiça humana, o que ela fez? Ela pediu: rei, eu estou te entregando a causa. E esse é um ensinamento para a igreja, para a nossa geração, diante das injustiças, entregar as causas, guerras, guerrear de joelhos no chão, guerrear, deixando Deus batalhar as nossas guerras. Nós não estamos lutando uma luta carnal, humana, mas Paulo falou, nós lutamos contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. A nossa luta é de joelhos no chão, igreja, é orando, é jejuando, é batalhando. Esther já aprendeu isso antes da dispensação da graça, por revelação divina. Deus falou: jejua e ora. Jejua e ora. Tá difícil, meu irmão, minha irmã? Jejua e ora. Repete comigo: tá difícil? Jejua e ora. De novo. Não mudou a estratégia. Não vai vir uma coisa nova de Deus. Não vai vir uma coisa assim fora da palavra. Deus não vai falar nada fora da palavra, igreja. Deus não vai criar nada fora da sua palavra. A instrução já nos foi dada: jejum e oração. Jesus falou no Evangelho de Marcos: pois só há castas de demônios que só se expelem com jejum e oração. Há guerras que você só vai vencer com jejum e oração. Há batalhas que você só vai avançar com jejum e oração. Como está a sua vida de jejum e de oração? Pastor, dá 30 dias, vira um mês, eu não faço um jejum. Então você tem que voltar para a sua vida de jejum. Crente, no mínimo, jejua uma vez no mês. No mínimo. Mínimo. Uma vez no mês. É prática. Se você crê na palavra de Deus, nas escrituras, só há rompimento espiritual em níveis espirituais com jejum e oração, igreja. Com jejum e oração. Humanamente, Esther poderia ter agido por impulso, por vingança, por desespero. Quando ela viu ali toda a situação de Amã, o que ela fez? Ela poderia ter ido no braço dela: ei, faz isso, faz aquilo. Não, ela escolheu jejuar, falar com sabedoria e agir no tempo certo e depender de Deus. Enquanto Esther confiava, Deus mudou a situação, igreja. De uma nação perseguida, agora eles se tornam livres, pelo poder do jejum da oração. Pastor, quanto foi o jejum de Esther? Aqui eu não quero me prolongar, mas foram 3 dias, 72 horas ela jejuou. Ela e as moças que ficavam no auxílio ali, das maquiagens, da perfumaria dela, 72 horas o jejum de Esther. Quer dizer que eu tenho que ficar, pastor, 3 dias sem comer? Não, ore a Deus. Ele vai te dar a tua medida, aquilo que é para você. Mas Esther venceu essa guerra em jejum e oração. Ela batalhou em jejum e oração. De nação oprimida, eles foram agora abençoados. Eles não tinham direito. Você vê no capítulo 10, o capítulo do Purim. Eles se tornam senhores sobre aqueles que os oprimiam. A Esther, órfã, que tinha uma voz silenciada, sem opinião, agora dava opinião sobre o futuro da nação, igreja. Olha o poder do jejum e da oração. Até Mardoqueu, que não foi o principal protagonista, foi o tutor que preparou Esther e lançou ela para o propósito dela. Até Mardoqueu recebeu uma grande colheita na vida dele. Em esperar pelo agir de Deus, se tornou um governador poderoso. A justiça humana é precipitada e limitada. A justiça de Deus é perfeita, igreja. E a justiça de Deus é aplicada em jejum e oração, e esperar ver o Senhor agindo. Quantas vezes nós queremos resolver coisas na força, responder na mesma moeda, agir no calor da emoção, mas Deus nos chama, assim como chamou Esther, para jejuar, orar e confiar na poderosa mão dEle.
quando entregamos as nossas questões nas mãos de Deus, Ele sempre faz o melhor pela sua igreja, pelo seu povo. Amém? Terminamos aqui a história de Esther. Quero chamar o louvor. Pode colocar-se de pé no seu lugar. Igreja, hoje o Espírito Santo nos aponta algumas coisas, e se alguma dessas coisas falou seu coração, nós queremos orar por você. Se você tem certeza que Deus tem um plano para a sua vida, e você quer orar por isso, pelo propósito, pelo plano na sua vida. Você ouviu aqui que Deus tem um Mardoqueu, uma pessoa para te mentorear, para te instruir. E você quer ajustar isso na sua vida também, queremos orar, se é o seu caso. Se você não tem servido ao povo de Deus, à nação de Deus na terra, você quer ajustar isso também, queremos orar por você. E se você quer aprender a confiar na justiça de Deus, se algum desses pontos falou seu coração, venha ao altar de Deus para nós orarmos, abençoando a sua vida, impormos as mãos, profetizarmos sobre você, enquanto